Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, verso 34. Hoje nós vamos ter que ler um pouquinho dos versículos bíblicos. E aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você é agente secreto, você abre o teu celular. Porque tem um agente secreto, não sei se você já ouviu falar. O crente que só usa o celular, ele não usa a Bíblia, então ele é agente secreto. Então, se você só trouxe o celular, abra o seu celular para você poder ler a Bíblia. Mas vocês podem ficar sentados, porque a leitura vai ser bem extensa hoje, tá bom? Lucas capítulo 24, verso 34 até o 48. Diz assim a palavra do Senhor: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceram no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Imagina se Jesus aparece aqui e diz: paz, irmãos. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam, estava vendo um espírito, um fantasma. Os discípulos sempre pensavam que estavam vendo fantasma. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estavam admirados. Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um pouco de mel, um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Glórias a Deus. Sim, ele ressuscitou. Sim, é verdade, ele ressuscitou. Era a principal notícia daquele dia, o babado da semana, a coisa mais fantástica. Ele ressuscitou. Todos estavam perplexos. Mas será que é verdade? Será mesmo que é verdade? Sim, é verdade, ele ressuscitou. Mas será? Sim, ele ressuscitou. Essa dúvida paira sobre nós até hoje, porque os nossos olhos estão fechados para essa verdade. Jesus ressuscitou. Então, enquanto todos estavam discutindo sobre se é ou não é, entra ele no lugar. Oh, glória a Deus! Já pensou? Cristo entrando nesse lugar? Você ficaria feliz? Só que eu quero lhe dizer, ele está aqui. Ele ressuscitou. E por que você não está feliz? E por que você não está dando glória a Deus? Porque talvez os seus olhos estejam fechados. Então ele entrou no lugar. Aí a coisa ficou séria. Mas estavam brincando? Não, apenas os olhos estavam fechados.
Mas a coisa ficou séria. Ele ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. Mas será que ele ressuscitou? Porque o medo está confundindo vocês. Porque o medo está confundindo os vossos corações e perturbando vossos pensamentos. Ele ressuscitou, está claro. Eu estou aqui no meio de vós. Querem provas? Vocês querem provas? Então veja o meu corpo. Olha aqui, as minhas mãos. Eu estou na frente de vocês. Eu não sou um espírito. Eu estou aqui, em carne e osso. Sim, é verdade. Ele ressuscitou. Tudo bem. Vocês não estão acreditando. Mesmo me vendo, mesmo me tocando. Você achar que isso não aconteceria conosco? Sim. Se Jesus abrisse a sua materialidade aqui, ainda assim existiriam pessoas que iriam duvidar. Mas toque no meu corpo. Não, mas será? Tá bom. Tem alguma coisa para comer? Opa, tem peixe. Tem peixe e tem mel. Então tragam. O espírito não come. Espírito não come. Então eu vou comer junto com vocês. Uma pirapitinga, um tambaqui, eu não sei qual era o peixe, mas eles comeram junto. Com mel. Suco gostoso de mel. Parece aqueles do Tang, quando a gente misturava um monte de açúcar, que é igual um mel. Ele ressuscitou. Mas será que mesmo ele aparecendo aqui, mesmo eu ouvindo notícias, pregações, mesmo eu tocando no seu corpo, mesmo ele comendo comigo, será que ele ressuscitou? Foi nessa hora então que Jesus diz: Espírito, abre os olhos deles, para que possam entender as Escrituras e saber que são elas mesmo que falam de mim. E as Escrituras começaram a fazer sentido para eles. Salmos 22. Abram lá. Mil anos antes daquilo acontecer. Quantos anos? 1000 anos antes daquilo acontecer. O salmista Davi, tomado pelo Espírito Santo, escreve uma oração. Escreve uma oração. E a oração diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus.
não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Bazã era uma região ali perto do lago de Genezaré, onde tinha muito gado lá, forte. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao seio da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-me em socorrer-me. Glória a Deus. 1000 anos antes, uma oração foi escrita, e ninguém conseguiu entender, até que o Espírito Santo de Deus abriu os olhos e viu que 1000 anos antes, um homem viu o sofrimento do Senhor. Isaías 53. Trezentos anos depois dessa oração ter sido escrita, um outro homem se levanta para orar em profecia ao Senhor. Isaías 53, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem nos escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelos nossos transgressores e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes de Jesus nascer, um homem profetizou o que ia acontecer. Os olhos estavam fechados, até que o Espírito Santo de Deus fez entender que tudo o que aconteceu com Jesus estava escrito. Pedro também recebeu essa revelação. Ele conseguiu entender o Salmo 16. E no Salmo 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos,
e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pedro percebeu pelas escrituras que já estava profetizado por Davi, que ele sofreria, seria pregado numa cruz, que os malfeitores seriam ao seu lado, que as suas vestes seriam rasgadas, que seriam também sorteadas, que as pessoas iriam manear suas cabeças. Isaías profetizou que a sua aparência era terrível, que os ossos deles tinham sido deslocados, que ele sabia o que era sofrer. Homem que padece e sabe o que é sofrer, mas pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, nós seríamos curados, e todo o inferno cairia pelo poder que há na ressurreição de Jesus Cristo. Pedro então olhou para o Salmo 16 e viu que a morte não poderia prendê-lo e que ele ressuscitaria. Tanto é que no seu discurso da pregação de Pedro, que converteu mais de 3.000 almas, ele citou este versículo, ele citou o Salmo 16. Abram para mim lá em Atos capítulo 2. Cheios do Espírito Santo e com a palavra de Deus revelada, Pedro, um homem que não sabia falar em público, grosseiro, toma a palavra e fala um discurso maravilhoso perante toda aquela comunidade. E ele cita Salmos 16, Atos capítulo 2, verso 24. Diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. E aí vem o salmo: porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Glória a Deus. Do mesmo jeito que Davi profetizou: Deus meu, por que me desamparaste? No momento da cruz, Davi percebeu, pela oração e revelação do Espírito Santo, que Deus não poderia estar do lado de Jesus. Também no Salmo 16, Davi diz que quando Jesus estava em seu leito de morte, ele olhou para o lado e viu à sua direita o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Salmo 16 diz, Pedro revelado diz, que ele olhou para o lado e disse: meu coração se alegra, porque o meu Deus está à minha direita. Eu imagino o Espírito Santo de Deus, Jesus abrindo os olhos, o Espírito Santo de Deus lá do lado deles: levanta, filho, que agora é a hora de acabar com todo o pecado. E Jesus se levanta e começa o ministério celestial de Jesus aqui na terra, no qual eu e você somos frutos dele. O Senhor Espírito Santo fez o seu trabalho e ainda está fazendo. Aí eles acreditaram. Não acreditaram em tocar na carne, não acreditaram em comer junto, acreditaram na palavra revelada pelo Espírito Santo. E isso eu peço ao Senhor, que o Senhor fale com vocês na palavra. Muito mais do que vocês acreditem em mim ou nas minhas pregações, acredite na palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus.
Muitos outros ressuscitaram. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, Dorcas, Eutico, mas todos voltaram a morrer. Agora é a sua vez de nascer de novo, e um dia você irá ressuscitar em nome de Jesus. Um dia será você que irá olhar para o lado e ver Jesus ao seu lado e dizendo: levanta, filho, é hora de entrar no meu consolo para a eternidade. Enquanto isso, cabe a nós pregarmos o Evangelho, como diz o Senhor. Cabe a vocês anunciar para todo mundo que Ele ressuscitou. Vamos ceiar. Ordem do Senhor, que diz: façam isso em memória de mim. Ele ressuscitou.